Olá, muito boa tarde. As Irmãs Dominicanas estão envolvidas na preparação da Jornada Mundial da Juventude e vão acolher jovens de 3 dezenas de países durante a jornada. Teresa de Saldanha, fundadora da congregação, inspira esse compromisso, como vamos ficar a saber daqui a pouco, depois de destacarmos geografias no mundo onde persiste a perseguição por motivos religiosos. A guerra no Camboja já aconteceu há muito tempo, há muitas décadas. Foi nos anos 80 do século passado. Foi há muito tempo, mas continua a matar. Não há já soldados de armas na mão, mas há ainda muitas minas escondidas que continuam a explodir, a causar acidentes que continuam a matar. Calcula-se que haverá cerca de 200 de acidentes com minas por ano no Camboja. É rara a semana em que não há notícia de novas vítimas, de pessoas que perderam a vida ou que ficaram amputadas. É terrível imaginar como uma guerra pode perpetuar-se assim, por causa das minas, a arma mais traiçoeira de todas. Mas a Igreja está atenta a todo este sofrimento. Vamos agora conhecer Dom Henrique Alvar Gonzalez. Ele é o prefeito apostólico de Battambang, no Camboja. Ajudar as vítimas das minas, ajudar os amputados, é uma das missões da Igreja neste país asiático. We still have like 200 accidents per year, like 5 accidents per week, and it's terrible. They are hidden in places that only poor people are walking there. Because they go to work in the rice fields or in the forest. Or when you see that a little tractor going in the countryside with full of people, all poor people going to work in the field and step on a landmine. These are anti-tank landmines and big explosion and maybe 10 people killed and 6 injured and maybe 6 families completely destroyed, and people say, why? We are going to Preit Home here in the province of Battambang, a community where we develop a village to welcome landmine survivors with their families. So we decided to create a home for them and for their families, so they can live together and they can build their own life. We have 16 families today. Mainly the people who are disabled are former soldiers or former child soldiers who got injured during the time of the war and after the war. All this area was really full of landmines. It was land of no one. It was the land they were fighting. We have thousands of landmine survivors, amputees. They were saying that, you know, after I had the accident, I was not feeling a human being. I wanted to kill myself. I asked my wife to abandon me. The landmine is not human. Esta é uma história de compaixão, de amor aos outros. Esta história que nos chega do Camboja leva-nos a olhar para as outras guerras que estão a acontecer agora. Leva-nos a imaginar o pior. Pensemos na Ucrânia, por exemplo. Também por lá se andam a esconder minas, também por lá se andam a semear estas bombas ao retardador que poderão explodir daqui a dias, a semanas ou daqui a décadas. Quantas pessoas vão perder a vida ou ficar amputadas também na Ucrânia por causa das minas? Que o exemplo de Dom Henrique, que o exemplo desta Igreja
de mangas arregaçadas e que está ao lado dos que mais sofrem, possa dar frutos também aqui, também na Ucrânia e em todas as guerras que nunca mais param de acontecer por todo o mundo. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Uma temática que abordamos neste programa em cada quarta-feira, em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Falamos agora sobre Madre Teresa de Saldanha, fundadora das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, e o seu compromisso com a juventude. São para isso convidadas deste programa Helena Ribeiro de Castro, a irmã Ana Margarida Lucas e a irmã Ana Sofia Castelão das Mercês. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa para recordar a fundadora das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena e também este compromisso com a Jornada Mundial da Juventude. E começava, se calhar, por Helena Ribeiro de Castro, para olharmos a fundadora Madre Teresa de Saldanha, nomeadamente nesta atenção à juventude, a quem é, enfim, às novas gerações. Quando a evocamos, a ajuda a quem precisa é uma característica que emerge naturalmente. Que relevo tinham os jovens na vida de Madre Teresa de Saldanha? Antes de mais, obrigada. Esta questão, eu se calhar começava por dizer que há uma máxima da própria congregação que ficou do que ela disse, que é fazer o bem sempre. E eu às vezes, porque também passei pelas Irmãs Dominicanas, sobretudo durante o tempo de formação, fui educada por elas, desde os 5 anos, e esta questão muitas vezes eu percebia como fazer bem sempre. E era uma outra característica dela que era exatamente isso, fazer o bem sempre e fazê-lo bem. E isso faz a diferença também na atenção aos jovens? Faz a diferença na atenção aos jovens, porque uma das coisas que é característico da Madre Teresa de Saldanha é exatamente não olhar para os obstáculos como alguma coisa que a impede de continuar a fazer aquilo que sonha ou aquilo que acha que deve ser. Também é uma imagem que eu sempre tenho, que é de arregaçar as mangas e pôr-se ao trabalho. Ok, quais são as dificuldades? Esta. Então, como é que podemos ultrapassar esta? Como é que podemos ultrapassar aquela? E, de facto, as coisas fluíam assim. E quando eu digo como é que podemos ultrapassar esta dificuldade ou aquela dificuldade, é quem é que eu vou trazer para me ajudar a fazer isto? Com quem é que eu vou ter para conseguir fazer isto? A quem é que eu vou escrever para fazer isto? Mas a primeira questão, se calhar, é mais importante para esta sessão, que é pensar qual é o compromisso da Madre Teresa com os jovens e com as crianças, claro. Esse foi o principal motivo de todo o trabalho que ela fez. Ela habituou-se com a mãe, a Condessa de Rio Maior, a visitar os pobres nas suas casas, porque a mãe era presidente da Associação Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos e habituou a filha, desde os 12 anos, a ir com ela, não apenas a dar dinheiro para, mas, sobretudo, ir ter contacto com as pessoas. Portanto, ela habituou-se muito a este movimento de ir ao encontro dos outros, em vez de simplesmente do seu cadeiral ou da sua posição social, que era uma posição social importante, mas ir ao encontro dos outros. E, neste contexto de visitas aos pobres, houve sempre uma coisa que, talvez pela educação que ela teve, e eu penso que sim, porque ela teve uma educação muito, muito diversificada, escolhida pela mãe, ela achava que a ignorância da população, do povo, era uma das razões para o país não conseguir andar para a frente. Então, preocupou-se sobretudo com as crianças pobres. E via nas raparigas, porque as raparigas tinham aqui um papel diferente, porque não eram de maneira nenhuma levadas a aprender, não era necessário, elas apenas tinham que ser mães e mulher da casa, e foi um dos trabalhos dela, primeiro,
dedicar-se às crianças pobres, perceber como é que as raparigas podiam vir, e isso obrigava a ir ter com os pais e a convencer os pais de que era importante que elas viessem. E apostar nessa educação também de todas as gerações. E são, de facto, traços da vida de Madre Teresa Saldanha que decorrem da investigação que fez, né, sobre o seu percurso biográfico e sobre a congregação. E para quem está na congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, a irmã Ana Margarida, que legado é este que a fundadora vos deixou de aposta na juventude? Ela foi uma mulher que nunca se prendeu com as dificuldades. Desde o início, né, tudo ela sempre foi confiando em Deus. Para mim, a palavra para Teresa é confiança. O confiar em Deus 100%. E, portanto, ela bebeu, como a Helena dizia, desde sempre. E esta associação que a Helena falava, a Associação Consoladora de Nossa Senhora dos Aflitos, ainda hoje existe. É onde está o Convento dos Cardais e que também tem uma instituição de apoio a meninas, neste momento senhoras, com algum tipo de deficiência. E, portanto, ela esteve sempre virada para os jovens, sempre à procura de encontrar as melhores soluções para os jovens. Procurando, não é, ir percebendo, olhando para o contexto da época, reparemos quando ela funda Alfama, ela funda em Alfama, a congregação era uma das zonas mais pobres. A fábrica dos botões que existia, onde trabalhavam as meninas que tinham 14 anos, mas pareciam ter 7. Elas, portanto, não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam benzer. E ela percebe que ali começa, então, é ali que precisa de agir. Porque ela trabalhou com as Irmãs da Caridade, as Filhas da Caridade, e depois com outras jovens da época, e reparemos que hoje nós falamos muito de voluntariado, não é? E Teresa de Saldanha bebeu sempre isto, e ela, com as amigas, funda a Associação Protetora das Meninas Pobres, que ainda hoje existe também, mas com outro nome, que é a Associação de Proteção da Criança, e começa a trabalhar em conjunto com as irmãs, e quando as irmãs saem, são expulsas de Portugal, ela é obrigada, essa associação então começa a trabalhar nas escolas que existiam, e é à sombra desta associação que a congregação vai começar. E vamos, se calhar, fazer a ponte para os dias de hoje. Irmã Ana Sofia, de que forma é que as irmãs, a congregação, continua esta aposta na juventude? Sim, continua a apostar também nos colégios que tem, nas casas de acolhimento a crianças e jovens, que também tem. E continua este papel da Madre Fundadora de ir junto dos mais carenciados, dos mais frágeis, para também dar-lhes o apoio que necessitam. E acredito, enfim, esse espírito que vos motiva a participar ativamente na Jornada Mundial da Juventude, de que forma é que a congregação se está a envolver, seja na preparação, seja depois no acolhimento dos jovens? Bem, é o grande desafio, não é? Sim. Então, aqui no Externato de São José, em Lisboa, no Restelo, vamos acolher cerca de 1.200 jovens, vindos da família dominicana e também outros ligados que pediram, mas ao total na congregação iremos acolher à volta de 1.400. Portanto, em várias casas, peregrinos, algumas já estão a acolher voluntários, e, portanto, este vai ser o grande acolhimento em massa no Externato, onde depois vai haver a cimeira dos jovens dominicanos, do IDIM, né, na celebração dos 30 anos de fundação do movimento. Isso após a jornada, não é? Após a jornada. Portanto, nós estamos desde o dia 28, nós já estamos, mas depois vamos começar dia 28 a acolher e prolongamos ali até dia 8, 9, 10, vai ser quando termina. Portanto, é toda uma máquina que se está a preparar, salvo seja. E depois também e eu estou envolvida diretamente no COL, porque fui pedido, eu estava numa outra missão e a congregação achou por bem que eu viesse então para Lisboa, contra todas as minhas expectativas. A irmã estava na Albânia, não é? Eu estava na Albânia, exatamente. E, portanto, em missão? Em missão, estava há 3 anos e fui para a Albânia com um pedido da Madre Geral. Tens que vir com um grupo às jornadas. E quando eu estava a começar-me a envolver nesse processo mais direto de preparação, foi quando a Madre Geral atual me ligou a pedir, olha, nós temos este pedido para tu vires. E então estou a trabalhar no Contact Center do COL, da sede das jornadas, a fazer este apoio ao peregrino desde janeiro. Dos muitos que se querem inscrever, não é? Dos muitos que já se inscreveram e dos muitos que agora também se querem inscrever, porque e o grupo da Albânia continua e vem à jornada? Sim, virão 2 grupos da Albânia, um a nível nacional, com representação de todas as dioceses, são cerca de 60, 100, entre depois os acompanhantes, que já estava organizado, e depois da nossa diocese de Tirana virá um grupo de cerca de 50, 46, 50, onde vem também o bispo de Tirana,
tirando a Dulce, um senhor Ariane, virão e ficarão hospedados na nossa Casa Geral em Benfica. A irmã Ana Sofia é a irmã mais jovem da congregação, não é? Creio eu. Também por essa circunstância, a participação na jornada acontece num período que para si é especial, um percurso vocacional. Enfim, ficará na história também desse percurso vocacional. Sim. Eu neste momento estou a fazer o estágio do noviciado, estou na Guarda, a fazer durante 6 meses uma experiência numa comunidade das irmãs, que é uma casa de acolhimento de crianças e jovens em risco, e também tem o ATL, e vou colaborando no que é necessário, e é neste contexto que também venho depois participar nas Jornadas Mundiais da Juventude. No acolhimento a estes jovens que vêm de muitos países, não é? Será uma estrutura das irmãs que estará a acolher esses jovens? Sim. Helena Ribeiro de Castro, podemos imaginar o que seria Madre Teresa de Saldanha num evento como este? Eu acho que sim, não tinha pensado nisso, mas acho que sim. Eu penso que a primeira coisa que ela faria seria exatamente o que aconteceu com a Ana Margarida e com outras irmãs. Ok, nós precisamos de fazer isto e isto e isto, porque o nosso objetivo é de facto atingir a juventude. E isso eu não tenho dúvida que ela faria, porque o objetivo é esse. É atingir a juventude sem deixar que as pessoas mais velhas se acomodem, exatamente puxando por elas. E eu lembro-me que a Associação Protetora de Meninas Pobres, que ela fundou com 21 anos, foi exatamente com esse fim. Foi, por um lado, atingir as meninas pobres e ensinar-lhes aquilo que elas precisavam para poder ser mulheres autónomas no país, mais do que só em casa, e depois, ao mesmo tempo, estar a educar as pessoas, as sócias, aquelas que tinham realmente outro estatuto social, aprender, como se dizia, a tratar de coisas sérias. Portanto, foi sempre esta ideia de atingir uma geração que é a geração mais nova, ajudar a crescer, ajudar a educar e educar ela própria. Portanto, eu também não me admirava nada que ela estivesse a passar pelo call center, a ver como está a irmã Ana Margarida, a passar a ver outras coisas e a incentivar as pessoas a envolver-se diretamente. E a fazer bem, não é? Como era, sim, como era sempre, a fazer o bem sempre. Eu acho que isso é algo que é muito marcante nosso, eu pelo menos sinto. Porque nós não nos... Há várias frases dela que eu tenho na minha vida, como é óbvio, mas não desejo fazer sempre mais. Não me contento com pouco, desejo sempre fazer mais alguma coisa. E isso é muito marcante, porque nós sempre podemos fazer um bocadinho mais. Eu sempre me lembro, como é que a irmã consegue? Nós temos que tentar um bocadinho mais. Eu não posso, se eu chegar ali a situação, eu tenho que tentar dar a melhor solução possível. E realmente é algo muito forte e que eu sinto, este fazer o bem sempre é estendível a todas as nossas áreas da vida. E agora esta é a missão. E acredito que, por exemplo, na casa onde a irmã está na Guarda, fazer bem a quem de facto mais precisa, não é? E mais tem necessidade, sente aí o cumprir desse mandato da fundadora nos dias de hoje. Sim, sem dúvida. Sim. Com pessoas que de facto precisam muito da proteção. E gostava ainda de vos perguntar, após esta experiência toda de preparação, de contactos com muitos países, de acolhimento, desse encontro do movimento juvenil salesiano, a jornada... Dominicano, sim, perdão. Eles são muitos, de facto. Né? São muitos e felizmente que há muitas famílias que têm o seu movimento juvenil, mas esperam que com esse encontro também do movimento juvenil dominicano o fruto da jornada seja de transformação, seja de maior convocatória e presença dos jovens? Sim, eu acho que sem dúvida. Eu acho que aqui passa muito pela responsabilização. Acho que neste momento nós temos tanta gente envolvida que se está a responsabilizar por participar, por preparar algo, que isto nós temos que continuar a envolver. E passa muito, eu olho sempre muito... Sim. Tratar de coisas sérias. Sim, tratar de coisas sérias. Eu perceber que, se calhar porque também olho um bocadinho, porque a minha caminhada na congregação começou exatamente no voluntariado. E, portanto, isto faz para mim muito sentido, que é dar responsabilidade aos jovens. A responsabilidade porque eu tenho que perceber, e hoje em dia, se calhar, isto faz muita falta. Eles querem, mas nós não lhes damos. Mas, se calhar, eles também não foram preparados e educados para assumir responsabilidades cedo. E essa ocasião pode acontecer com a pode organização acontecer da jornada? Agora. Eu tenho quase a certeza que sim. O que nós vemos nesta dimensão a nível de paróquias, de tudo, e também no própria escola, no próprio colégio, porque aqui estamos a falar do colégio que vai acolher, dos miúdos que se vão envolver
que querem estar presentes, que querem ter uma palavra, que eu consigo fazer isto, eu consigo fazer aquilo, e que aqui é transversal. Portanto, nós estamos a falar de uma comunidade que tem todas as idades, não é? Uma comunidade, e que toda a gente vai fazer alguma coisa. E isto é perceber que todos estão envolvidos. E que acredito que já muitos voluntários estão envolvidos para esse acolhimento, Sim. nomeadamente no colégio. Sim. De facto, um momento transformador para a congregação e de fazer memória e evocar o que foi a Madre Teresa de Saldanha, nomeadamente nesta aposta na juventude. Agradeço-vos terem estado aqui, irmã Ana Sofia, irmã Ana Margarida e Helena Ribeiro de Castro. Muito obrigado Obrigada por terem estado aqui no programa Eclésia, precisamente nesta preparação para a Jornada Mundial da Juventude. E antes de terminar, convido a acompanhar o programa que partilhamos consigo na Antena 1, pouco depois da meia-noite. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.